Esse vídeo é para você que teve um amadurecimento precoce, que não confia, sabota as relações, acaba criando situações em que afasta o outro por não confiar, tá? Tem uma desconexão emocional, inclusive dos pais, e não entende por quê. Parece que são os pais que fizeram algo ou nunca nos amaram, mas é um episódio na extensão da vida que a gente teve com o nosso pai e nossa mãe. Pode ter sido apenas um episódio que a gente chama de amor interrompido ou movimento interrompido, e eu vou explicar bem aqui para vocês, para que você compreenda, e a gente vai fazer uma vivência também no final. Então, como age? Desconexão emocional. Então, aquela pessoa que é excessivamente independente para não precisar de ninguém, acaba sabotando os relacionamentos ou afastando as pessoas, porque sente que não vai poder confiar, então já afasto logo. Sente sempre uma rejeição, o outro vai me rejeitar, o outro tá me rejeitando, e isso em qualquer ambiente, inclusive com os pais, tá? E tem um amadurecimento precoce. Teve que aprender a se responsabilizar por coisas antes da hora, tá? Então, por quê? Porque esses pais, né? Aqui tá pai e mãe, né? Mãe e pai e a criança, né? Então, o que acontece? Um exemplo simples. Esse pai tem que ir trabalhar. E para a criança pode ser horas, né? Pode ser um dia, às vezes um pai que trabalha, fica a semana inteira fora. Então, essa criança pode achar que isso aqui é uma vida inteira, essa distância. Então, o pai vai e a hora que ele volta, o que acontece normalmente? Eu vou abaixar ele aqui. O pai se dobra, né? Para ficar da altura da criança e traz o quê? Uma balinha, traz aqui um docinho. E essa criança, normalmente, o que ela faz? Ela vira as costas aqui, né? O pai tenta novamente conquistar essa criança. Isso aqui é muito perceptível, né? Então, esse pai traz um presente, traz uma bala, traz uma coisinha para quê? E aí essa criança vai e cede, né? A essa conquista, né? Essa reconquista desse progenitor, né? Desse pai. Então, pode ser que não, né? Conforme o tempo que o pai se afastou, né? E o quanto que essa criança entendeu que não podia confiar, que esse pai havia abandonado, essa criança não se volta mais para esse pai. E aí cria esse amor interrompido, esse movimento interrompido, que a gente chama nas constelações familiares, né, por Bert Hellinger, ele denominou amor, né, interrompido. Pode ser também com essa mãe. Tá? Essa mãe ficou doente, ou essa criança, né? Então essa mãe ficou hospitalizada, tá? E aí ela volta, e aí ela já não tem mais a confiança desse amor, né? Que essa criança tanto precisava, né? Principalmente da mãe. Né? E aí, em casos, por exemplo, de UTI, sinto que tanto biologicamente quanto sensorial, essa criança ela precisava do corpo da mãe para ela aos poucos ir percebendo, né, o próprio corpo e o corpo da mãe, e fazendo esse movimento do que é eu e do que é a minha mãe, aos poucos, né? Então, essa criança, ela pode sentir ali um perigo de morte, ó, até a buzina aqui fora falando desse perigo, né? Um perigo de morte ou de abandono, e que ela pode levar isso para a vida e vai atrapalhar todas as relações, né? Pode atrapalhar, pode criar um movimento repetitivo em relação a isso, até que ela possa olhar para isso. Então, quais são as formas de curar? Constelação familiar, tá? Reconhecer a dor,
Para aceitar, a gente precisa reconhecer que, me dói, eu sempre tô tendo uma sensação de rejeição, ou escolho parceiros que se afastam, ou eu crio situações em que eu afasto o parceiro, né? Ou eu crio relações onde não é possível estabelecer um vínculo só para eu sentir isso novamente, né? Inconscientemente. Sentir a emoção, permitir-se passar pela tristeza e a raiva para superar, né? E tomar a vida. A vida vem da mãe. Então, acolher a mãe como ela foi e o destino como foi. Então, a vida vem da mãe. Quando a gente tem qualquer dificuldade com a vida, né, por um perigo que seja de morte, ou dinheiro, que representa também vida, então significa que a gente precisa de tomar a mãe. A cura se dá desse congelamento afetivo devido a esse fluxo do amor que foi interrompido, esse afastamento, quando se completa o movimento que foi travado, permitindo que o adulto hoje consiga chegar até os pais emocionalmente. E aí isso se reflete na vida e nas relações. Eu vou pedir para que você encontre um lugar calmo e que feche os olhos e que visualize a sua mãe ou seu pai, conforme essa sensação, né? Conforme o que aconteceu, o que você sente em relação aos dois ou a apenas um. Feche os olhos e tente ver a imagem que vem do seu pai e da sua mãe. Como que você os vê? Será que é com medo? Será que é com raiva? Será que é com uma vontade de se afastar? Apenas observe. E sinta o espaço entre vocês. Qual que é a distância que existe entre vocês? E mentalmente comece a caminhar em direção a ela, aos poucos, a ela ou a ele, devagar. Se visualize. E você pode se visualizar, inclusive, como criança, indo em direção à mãe, porque a cura está em restabelecer essa aproximação. Como é ir até essa mãe? E aí você vai, ainda de olhos fechados, você vai falar para essa mãe: querida mamãe, eu era muito pequeno, eu era muito pequena e senti muito a sua falta. Eu tive medo de nunca mais ter você por perto. E por isso eu me fechei. Agora eu vejo que, apesar da distância, você é a minha mãe. E eu sou seu filho, sua filha. E eu tomo a vida que veio a partir de você, minha mãe ou meu pai. Eu tomo ela pelo preço que custou a você e a mim. E eu recebo com tudo que veio junto. E eu deixo com você o que é seu. A sua dor, o seu destino. E fico apenas com o que é meu. Por favor, olhe-me com bons olhos, se eu agora me permitir ser feliz. É muito lindo. Me veio uma emoção bem forte.
de alguma forma todos nós, né, a boa parte de nós, temos, né, esse trauma. Pode ser, às vezes, alguma vez que a nossa mãe nos deixou em algum lugar e falou que ia voltar e demorou para voltar, ou às vezes, hoje acontece, né, dos filhos esperarem os pais na porta do colégio e às vezes esse pai demora, né, e para o filho é uma vida ali, né, a sensação de eu não sou tão importante, né? Meu pai me esqueceu, minha mãe me esqueceu, né? E é difícil reconquistar esse vínculo. Então, eu vou fazer um caso aqui também com uma criança de UTI. Eu vou pedir para essa mãe, né, se você sentir que é esse seu caso, essa mãe, né, você fecha o olho novamente e você vai ouvir dessa mãe, né, respirando profundamente. Imagina essa mãe diante de você, você como criança, ou mesmo como um bebê lá na UTI. E essa mãe fala: eu sinto muito que você teve que começar a vida tão sozinho naquela caixa. Eu estou aqui agora e você está comigo. Você está seguro, você está segura comigo. E aí você pode falar para sua mãe, reconhecendo o esforço que ela tem, o que ela fez. Mamãe, agora eu entendo. Você não me deixou porque quis. Você me deixou lá para que eu pudesse viver. Eu era muito pequeno para entender. Eu era muito pequena para entender. Mas agora eu vejo que o seu amor estava do outro lado do vidro. Eu agora completo o movimento que não pude fazer lá. Eu saio daquela incubadora e eu vou direto para os seus braços. Se visualize indo para os braços da sua mãe, sentindo o calor e o cheiro dela. Eu saio para os seus braços e eu tomo a vida que você me deu com toda a força que eu precisei para ter e para sobreviver. Né? Se visualize aí no colinho dessa sua mãe, ou se for o caso do seu pai. Fique aí por alguns instantes. Ao dizer essas frases, você ressignifica a memória. A incubadora deixa de ser um lugar de solidão e passa a ser um lugar onde você lutou pela vida. Isso ajuda a diminuir a sensação de que o mundo é um lugar frio ou que as pessoas que você ama vão desaparecer de repente. Você percebe que hoje em dia, em seus relacionamentos, você tem essa tendência de se isolar ou de se fechar numa caixa? Quando você se sente vulnerável? Então, quer constelar? Faça contato. A gente constela com bonecos, a gente constela o mapa natal, né? Que são as oposições, são as heranças, né, familiares, o que a gente no campo sentiu e como a gente teve que aprender a ser para muitas das vezes pertencer, questões de merecimento, questões de trocas equilibradas, de conseguir ir para o mundo, de conseguir colocar o seu diferencial lá fora no mundo, né? Que é o que eu laboro, né? E o que eu ponho para o mundo, né? O que eu consigo ir para o mundo. Né? Às vezes eu estou muito embaixo, né?
na família, ou às vezes eu tô muito lá fora e aí eu não tenho sustentação. Eu não consigo ir muito longe porque eu não tenho sustentação, eu não tenho raízes, né? Então, meu contato é 99362-2969. Meu nome é Silvânia e eu tô aqui para poder contribuir, para poder apoiar, né, naquilo que eu acredito.